Já percebeu como sua simples presença incomoda, mesmo quando você não fala absolutamente nada? Já reparou como, de repente, algumas pessoas ficam desconfortáveis, inquietas, começam a te olhar estranho e você nem entende o porquê? Pois eu te digo agora, isso não é por acaso. Isso acontece quando você carrega uma energia que não pode ser controlada, uma paz que destrói qualquer tentativa de manipulação. E se você chegou nesse vídeo, não foi sorte, foi um chamado. Porque os escolhidos não se encontram, eles se reconhecem. Então, se você sente que faz parte desse grupo, já mete o dedo no like agora, sem pensar duas vezes. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, porque aqui você vai descobrir segredos que ninguém teve coragem de te contar e que vão, literalmente, abrir seus olhos. E comenta aqui embaixo o número 88. Se você sabe que faz parte dos escolhidos, ou se você sente que é um escolhido. Quero ver quem realmente carrega essa energia. Você já percebeu o poder que existe no silêncio? E não falo daquele silêncio vazio, desconfortável, mas sim daquele silêncio carregado de significado, de força, de controle absoluto. Eles esperavam de você gritos, reações, lágrimas, implorações, mas você entregou apenas o vazio sonoro de quem não deve mais nada para ninguém. E sabe o que é mais cruel para eles? É que o seu silêncio diz tudo o que você não precisa mais verbalizar. Ele ecoa mais alto do que qualquer palavra, qualquer discurso, qualquer justificativa. Porque quem vive do caos, da discórdia e da manipulação, não sabe o que fazer quando não há palco, quando não há plateia, quando simplesmente não há resposta. O que eles nunca entenderam é que o seu silêncio não significa que você não se importa. Pelo contrário, ele representa exatamente o oposto. Significa que você se importa tanto consigo mesmo que não está mais disposto a se desgastar emocionalmente por situações que não te levam a lugar algum. E enquanto eles gastam energia tentando criar narrativas, tentando provocar, tentando arrancar de você qualquer migalha de reação, você permanece ali, sereno, centrado, olhando para eles como quem observa uma tempestade de longe, sabendo que aquela destruição não te alcança mais. Isso para eles é insuportável, porque você quebrou o ciclo, você retirou o combustível que mantinha aquela máquina de caos funcionando. E é exatamente aí que a mágica acontece. O seu silêncio se torna, de forma quase poética, a sentença mais dolorosa que eles poderiam receber. Porque ele revela algo assustador para quem vive da dor dos outros. Que o poder nunca esteve com eles, esteve com você o tempo todo. E quando você percebe isso, quando entende que não precisa mais se desgastar para provar nada para ninguém, você se liberta. E essa liberdade, meu amigo, é a prisão deles. É ela que faz com que eles hoje estejam inquietos, ansiosos, obcecados, tentando desesperadamente entender como você conseguiu fazer aquilo que eles nunca imaginaram ser possível. Simplesmente não reagir. Existe algo profundamente desconcertante em observar uma pessoa que, mesmo diante de provocações, ataques e manipulações, simplesmente não se abala. Eles não estão acostumados com isso. O jogo deles sempre dependeu de uma variável muito simples, sua reação. E quando essa variável deixa de existir, todo o tabuleiro entra em colapso. Sua paz, hoje, não é só uma conquista pessoal. Ela se transformou no maior pesadelo de quem um dia achou que te controlava. Porque agora eles percebem que não têm mais as rédeas, que perderam completamente aquele espaço dentro de você que costumava ser alimentado pela necessidade de aceitação, de validação, de amor condicional. Eles estão enlouquecendo, revisitando mentalmente cada conversa, cada mensagem, cada gesto, tentando entender onde foi que perderam você. E a verdade é cruel, eles nunca te tiveram de verdade.
Eles tinham acesso a uma versão sua, que ainda não entendia seu próprio valor, que ainda acreditava que precisava se explicar, que precisava ser aceito, amado, validado. Mas aquela versão morreu. E no lugar dela, hoje existe alguém que não negocia mais sua paz, que não coloca mais seu bem-estar em jogo para caber nas expectativas alheias. Alguém que simplesmente aprendeu a viver sem precisar ser compreendido. O mais doloroso para eles é perceber que sua ausência dói mais do que qualquer discussão, que sua indiferença pesa mais do que qualquer grito. E enquanto eles se debatem nesse vazio, tentando desesperadamente te puxar de volta para o ciclo que você destruiu, você segue em frente, leve, silencioso, soberano, sabendo que sua paz não é só sua vitória, mas também a sentença que eles jamais esperavam receber. E deixa eu abrir um espaço rápido aqui para agradecer, de coração, a todos vocês que estão apoiando esse trabalho através do botão de Super Thanks aqui no YouTube. Isso faz toda a diferença para que esse conteúdo continue chegando com cada vez mais força, mais verdade e mais impacto. E se você sente que esse conteúdo te transforma, te fortalece, te acorda, considere fortalecer esse movimento também. Tem um botão aqui embaixo com um coraçãozinho escrito Thanks. E se você quiser e puder, deixa aquele apoio de $100, que isso faz esse projeto crescer, se expandir e alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, fazem parte dos escolhidos. Bora juntos, porque aqui ninguém solta a mão de ninguém. Eles não conseguem entender. Na cabeça deles, você mudou. Você ficou frio, distante, insensível, mas a verdade, aquela que eles não suportam encarar, é que você não mudou, você apenas evoluiu. Você percebeu que não podia mais continuar sendo refém das suas próprias emoções, das suas próprias feridas, e muito menos das expectativas de quem nunca te quis bem de verdade. E essa evolução não foi bonita, não foi romântica. Foi dolorosa, foi solitária, foi forjada no fogo das decepções, das humilhações, dos ciclos que se repetiam sem parar. E agora o que eles chamam de frieza é apenas a sua liberdade. Eles estão desesperados tentando te rotular, tentando encaixar você nas caixinhas que eles mesmos criaram. Você ficou diferente, você não é mais o mesmo, você ficou distante. Eles repetem essas frases como se isso pudesse te fazer voltar a ser quem você era antes, alguém que se doava até se esgotar, que se explicava até perder a voz, que se anulava para ser aceito, mas esse alguém não existe mais, e isso os destrói, porque eles perceberam tarde demais que a única coisa que os mantinha no controle era a sua própria incapacidade de se escolher, de se priorizar. Agora você não corre mais atrás, não pergunta, não tenta entender, não se explica. E nesse silêncio, eles se veem obrigados a encarar uma verdade devastadora. Você não precisava deles, nunca precisou. E toda aquela ilusão de controle, de superioridade, de poder sobre você, era só isso, uma ilusão. E essa revelação os despedaça mais do que qualquer confronto, mais do que qualquer discussão, porque a sua ausência grita mais alto do que qualquer palavra que você pudesse dizer. Quando você decidiu não reagir mais, algo inesperado aconteceu. Todo aquele teatro montado, todas aquelas estratégias silenciosas de manipulação, controle e gaslighting simplesmente colapsaram. Eles nunca estiveram preparados para enfrentar alguém que não entra mais no jogo. Porque o jogo deles sempre dependeu de uma regra básica: provocar você até que você reagisse, explodisse, surtasse, e então eles pudessem apontar o dedo e dizer: "Tá vendo? Olha como você é instável, difícil, desequilibrado." Mas, agora, sem sua reação, eles não têm mais argumento, não têm mais narrativa, não têm mais controle. E o desespero começou.
Eles passaram a tentar outros métodos, o silêncio, as indiretas, as provocações disfarçadas, tudo em vão. Porque você simplesmente não se abala mais. Você entendeu que quando se recusa a participar da guerra, o inimigo perde sentido. E essa decisão desmontou não só o teatro deles, mas também toda a identidade que eles construíram em cima da sua antiga vulnerabilidade. Porque, no fundo, eles precisavam que você fosse frágil, precisavam que você precisasse deles. E quando você se levanta inteiro, firme, seguro, eles se tornam irrelevantes. A maior ironia é que, enquanto eles esperavam que sua ausência fosse uma derrota, ela se transformou na sua maior vitória, e pior, na derrota deles. Porque agora eles não sabem mais quem são sem o papel de algozes, de controladores, de marionetistas da sua dor. Você arrancou deles a única coisa que lhes dava poder, o acesso à sua mente, às suas emoções, à sua vida. E isso é o colapso definitivo daquele teatro que eles acreditaram que duraria para sempre. O que eles nunca conseguiram entender é que essa calma, essa serenidade que hoje te protege, não nasceu do conforto. Ela nasceu da dor, de uma dor profunda, dilacerante, que te forçou a olhar para dentro de si mesmo e entender que ninguém viria te salvar. Que ninguém além de você tinha a obrigação de te curar, de te proteger, de te amar. E foi nesse mergulho no seu próprio abismo que você encontrou algo que eles jamais terão: autocontrole. Porque eles vivem fugindo de si mesmos, anestesiando suas próprias dores em distrações, em controle sobre os outros, em manipulações. Mas você não. Você enfrentou o próprio inferno e voltou de lá diferente. Cada lágrima que você engoliu, cada vez que você se sentiu sozinho, incompreendido, traído, tudo isso se transformou em matéria-prima para a construção da sua armadura invisível. E essa armadura não te torna frio, não te torna insensível. Ela te torna soberano, ela te torna dono de si. Porque agora você escolhe onde coloca sua energia. Você escolhe quem merece estar perto, quem merece ouvir sua voz, quem merece ter acesso ao seu mundo. E nessa escolha, você se protege de tudo aquilo que um dia te feriu. E enquanto eles continuam se debatendo no próprio caos, tentando te puxar de volta, tentando fazer você reagir, tentando provar que você ainda é o mesmo de antes, você simplesmente não responde. Não porque não sinta, não porque não perceba, mas porque entendeu de uma vez por todas que nem todo convite para o conflito merece uma confirmação. E essa sua decisão, essa sua nova postura é, sem dúvida, o golpe mais devastador que eles poderiam receber. Quando você decidiu fechar as portas, algo muito mais profundo aconteceu do que qualquer pessoa lá fora possa imaginar. Eles não perderam apenas o contato com você, eles perderam o acesso. Acesso ao seu coração, à sua mente, à sua energia, aquele espaço interno que por muito tempo eles ocuparam sem pagar aluguel algum. E isso está consumindo-os, porque quem vive manipulando, controlando e alimentando o próprio ego às custas da dor dos outros, não sabe o que fazer quando de repente aquele jogo perde o sentido. Eles estão inquietos, roendo as próprias unhas, revisitando cada mensagem antiga, tentando entender onde foi que você escapou do roteiro que eles tinham te colocado. A obsessão começa a crescer de forma silenciosa, mas devastadora. Eles te observam em silêncio, assistem sua vida se movimentando, veem você sorrindo, vivendo, crescendo, e não conseguem entender como, mesmo sem eles, você está melhor do que nunca. Isso os quebra, porque a verdade que eles tentavam esconder até de si mesmos finalmente veio à tona. Eles nunca foram sua fonte, eles nunca foram o centro do seu universo, embora tenham se iludido acreditando que eram. E agora, sem acesso, sem controle, sem aquele velho poder que um dia tiveram sobre você, eles se tornam reféns da própria impotência. E o mais cruel e, ao mesmo tempo, libertador,
É perceber que você não precisou fazer escândalo, não precisou discutir, nem se justificar. Você apenas desapareceu emocionalmente, sumiu da frequência deles. E nesse sumiço, eles estão apodrecendo em suas próprias dúvidas, inseguranças e frustrações. Porque a única coisa que eles não estavam preparados para enfrentar era justamente o que você se tornou. Alguém que aprendeu a se bastar. E nesse cenário, o silêncio virou vingança, virou cura, virou liberdade. Você já percebeu como algumas pessoas ficam desconfortáveis só com a sua presença? É quase automático. Você entra no ambiente, não fala nada, não faz nada, e de repente, risadas ficam mais forçadas, conversas mudam de tom, olhares se desviam, a energia pesa. Sabe por quê? Porque você virou o espelho. Sua calma, sua estabilidade, sua serenidade refletem de forma cruel e sem piedade todo o desequilíbrio que eles estão tentando esconder. E não existe nada mais desconfortável do que ser obrigado a encarar aquilo que você passou a vida toda fugindo. Eles começam a te achar arrogante, frio, distante, misterioso. Mas nada disso é verdade. Na real, você só não performa mais. Você não se esforça para agradar, para ser aceito, para se encaixar. E para quem vive à base de relações superficiais, de máscaras, de jogos emocionais, isso é insuportável. Sua autenticidade não grita, ela não se impõe, ela simplesmente existe. E só de existir, ela desmonta toda a encenação de quem ainda não teve coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Sua paz, que um dia foi vista como passividade, hoje é vista como afronta. E nesse processo, você percebe que não precisa fazer absolutamente nada, além de ser quem você é. Porque enquanto eles se contorcem, tentando entender por que sua energia os incomoda tanto, você simplesmente respira, vive, se mantém. E isso, meu amigo, é o tipo de poder que não pode ser comprado, que não pode ser fingido. É o poder de quem enfrentou o próprio inferno interno e saiu de lá inteiro, consciente, soberano. E acredite, esse tipo de presença transforma qualquer sala em um campo de revelações. Porque diante do real, todo o falso se desintegra. Eles achavam que te destruiriam com o silêncio, com as omissões, com os jogos. Achavam que, se afastassem, se ignorassem, se calassem, você viria correndo, implorando, buscando respostas, pedindo migalhas. Mas, para o choque absoluto deles, você não fez absolutamente nada disso. Você escolheu a paz. E essa escolha, que parece simples para quem vê de fora, na verdade foi uma das maiores sentenças que eles poderiam receber. Porque enquanto eles esperavam guerra, você ofereceu o fim. A paz que você carrega hoje não é aquela paz romântica cheia de flores e sorrisos. Não. Ela é uma paz forjada na dor, na solidão, nas noites em claro, nos questionamentos existenciais mais profundos. É uma paz que veio depois de entender que nada, absolutamente nada, vale mais do que sua própria sanidade. E agora, essa sua decisão virou uma arma silenciosa, letal, imbatível. Porque, sem reação, sem confronto, sem ruído, eles foram obrigados a encarar a própria mediocridade, a própria pequenez, a própria incapacidade de te atingir. E o mais irônico de tudo é que, no fundo, eles sabiam que isso poderia acontecer. Sempre souberam que, se você um dia acordasse, se você um dia percebesse quem você é de verdade, o jogo acabaria. E ele acabou. Não com explosões, não com portas batendo, não com brigas cinematográficas, mas com silêncio, com calma, com aquela ausência ensurdecedora que hoje ecoa na mente deles como um lembrete constante de que perderam você. E pior, perderam você para você mesmo. Você ficou frio, você está estranho, você está distante. Quantas vezes você já ouviu isso ultimamente? E sabe o que é mais curioso? Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Você não ficou frio,
Você ficou livre. Você simplesmente deixou de participar de dinâmicas que te faziam mal, que te colocavam sempre no papel de quem precisa provar seu valor, sua bondade, sua disposição em ser aceito. E essa liberdade, que para você hoje é leveza, para ele soa como ameaça, porque sem controle sobre você, eles se sentem nada. A grande questão aqui é que sua liberdade joga na cara deles uma verdade que eles não querem encarar, que sempre foi escolha, que você sempre teve o poder de se retirar, que você sempre pôde parar de se explicar, de se justificar, de se entregar em pedaços para quem só sabia te consumir. E agora, livre, você se torna inatingível. Eles não conseguem mais acessar seus gatilhos, não conseguem mais te provocar, não conseguem mais te desmontar. E isso os enfraquece mais do que qualquer confronto direto jamais conseguiria. E sabe qual é o auge da ironia? É que eles achavam que, se você deixasse de se importar, seria o fim. Mas, na verdade, foi o começo. O começo de uma vida onde você escolhe quem entra, quem fica e, principalmente, quem nunca mais terá acesso. E nesse novo mundo que você construiu, onde sua liberdade é o bem mais valioso que você possui, não existe espaço para quem só sabia te amar através da dor, do controle e da manipulação. Porque agora você não é frio, você é livre, e isso para eles é absolutamente insuportável. O roteiro que eles escreveram para sua vida tinha um enredo bem previsível: provocar, desestabilizar, esperar sua reação e então usar essa reação contra você. Era assim que eles se mantinham no controle. Era assim que se sentiam superiores. Só que existe um problema nesse roteiro. Ele só funciona enquanto você aceita ser personagem. E quando você rasga o script, joga fora o figurino, sai do palco, todo o jogo quebra. E foi exatamente isso que aconteceu. Você simplesmente deixou de participar. Eles tentaram de tudo: silêncio calculado, indiretas, sarcasmo, críticas veladas, sumiços estratégicos. Nada funcionou. Você não reagiu. Você não correu atrás. Você não pediu explicações. E nesse exato momento, eles perceberam algo que os fez tremer na base. O controle nunca foi deles. Sempre foi seu. Eles apenas se aproveitaram do fato de que por muito tempo você não sabia disso. E agora que você sabe, agora que você se reconheceu, se reergueu, se escolheu, não há mais jogo, não há mais controle, não há mais poder. O desespero é tão grande que eles começaram a se auto-sabotar. Começaram a expor suas próprias fragilidades, seus próprios desequilíbrios, na esperança de que talvez isso te fizesse voltar ao ciclo. Mas não volta. Porque quem entendeu o próprio valor, quem entendeu que paz vale mais do que qualquer relação disfuncional, não retorna para o cativeiro emocional de onde fugiu. E agora, enquanto eles se perdem tentando entender como tudo saiu do controle, você simplesmente vive. E isso é o colapso final do jogo. Eles te observaram desde o início, te estudaram, mapearam suas fraquezas, perceberam sua empatia, sua disposição em ajudar, sua vontade de ser aceito. E silenciosamente começaram a construir uma teia, onde cada fio era uma expectativa, uma cobrança velada, uma crítica disfarçada de conselho. Eles nunca te disseram abertamente, mas a verdade sempre esteve ali, nas entrelinhas. Eles não queriam que você crescesse, porque seu crescimento os obrigaria a encarar algo que eles sempre evitaram: a própria estagnação. Quando você começou a se fortalecer, algo neles quebrou, porque até então você era previsível. Você reagia, se doía, se justificava, tentava consertar tudo. Só que, de repente, você parou. Parou de explicar, de aceitar migalhas, de correr atrás. Você começou a escolher a si mesmo. E esse movimento, que para você significou libertação, para eles foi uma afronta.
Porque quando você cresce, quando você se cura, quando você se fortalece, você deixa claro, sem precisar dizer nada, que eles também poderiam ter feito isso, mas escolheram não fazer. E agora, a dor deles não é por terem te perdido. A dor é por terem que olhar para si mesmos e perceberem que o que sempre os impediu de crescer não foi você. Foi a própria covardia, a própria preguiça emocional, o próprio medo de mudar. Enquanto você se reconstrói, se expande, voa, eles se afundam em questionamentos que jamais tiveram coragem de enfrentar. E a maior ironia dessa história toda é que, no fundo, eles sabiam que isso poderia acontecer. Só não imaginavam que seria tão cedo e tão definitivo. Enquanto eles estavam ocupados tentando te derrubar, zombando das suas tentativas, subestimando sua capacidade de se reerguer, alguém estava te observando. Mas, diferente deles, essa pessoa não te olhava com desdém, nem com superioridade. Ela te olhava com curiosidade, com respeito, com uma espécie de fascínio silencioso. Porque existe algo extremamente raro e poderoso em quem consegue, em meio ao caos, permanecer de pé. Em quem escolhe o silêncio ao invés do escândalo. A paz, ao invés do conflito. A evolução ao invés do ciclo. Esse olhar não é qualquer olhar. Não é de quem está apenas observando. É de quem enxerga valor, potencial, força. E enquanto os que te subestimaram se afundam no próprio vazio, há pessoas, empresas, projetos, oportunidades que estão se alinhando com a sua energia. Porque sua calma, sua postura, sua clareza, sua capacidade de não se abalar se tornaram uma espécie de sinalizador. Como se o universo inteiro dissesse: ali está alguém que está pronto. Pronto para liderar, para crescer, para receber aquilo que por muito tempo parecia distante demais. E talvez você ainda nem saiba, talvez nem perceba, mas os bastidores da sua vida estão se movimentando de uma forma que vai te surpreender. Porque quando você escolhe sair do ciclo, quando escolhe se priorizar, o universo entende. As portas começam a se abrir. As conexões certas começam a aparecer. E, de repente, aquilo que antes parecia impossível se torna inevitável. E tudo isso começou no dia em que você escolheu ficar em silêncio e deixar que sua energia falasse por você. Eles nunca imaginaram que sua calma pudesse ter tanto poder. Na cabeça deles, quem se cala perde. Quem não reage é fraco. Quem não grita, quem não discute, quem não bate boca, está em desvantagem. Só que eles esqueceram de uma regra simples, mas implacável. Quem não reage, também não se desgasta. E enquanto eles gastavam energia tentando te provocar, tentando te desestabilizar, tentando fazer você voltar ao velho ciclo, você estava, silenciosamente, acumulando força. E essa força acumulada começou a fazer efeito. Enquanto eles se afundavam no próprio descontrole, na própria ansiedade, na própria obsessão, você seguia em paz. E foi exatamente essa paz que desencadeou uma tempestade no lado de lá. Uma tempestade de inseguranças, de desesperos, de tentativas frustradas de te puxar de volta. Porque, no fundo, eles não sabiam viver sem o controle que tinham sobre você. E agora, sem esse controle, tudo o que resta é o próprio vazio que eles sempre tentaram preencher usando você como muleta emocional. E o mais impactante é perceber que, no fim das contas, você nunca precisou fazer absolutamente nada além de se retirar, de se escolher, de se priorizar. Porque enquanto eles lutam contra fantasmas, contra medos, contra a própria incapacidade de se resolverem, você simplesmente vive. E essa sua escolha simples, porém revolucionária, foi suficiente para virar o jogo de forma irreversível. Porque quem aprende a encontrar paz dentro de si se torna o pesadelo de quem só sabe viver no caos. Durante muito tempo, você foi aquela pessoa que entendia, que perdoava, que relevava, que se esforçava para manter a paz, para segurar relações, para não deixar as coisas desmoronarem.
Você se colocava em segundo, terceiro, 10º plano só para ver os outros bem, só para não ser o motivo da discórdia, do conflito, do afastamento. Mas chega um momento na vida em que a ficha cai de uma forma tão avassaladora que não tem mais como voltar atrás. E foi exatamente isso que aconteceu. Você deixou de ser pessoa e virou consequência. Eles te testaram, te empurraram até o limite, te subestimaram, te desrespeitaram e acharam que nunca haveria um preço, que você ia suportar para sempre, que ia aguentar qualquer coisa. Mas se enganaram. Porque quando você percebe que se amar é mais urgente do que ser amado, tudo muda. E de repente, quem te via como garantido passa a te enxergar como perda. Quem te via como opcional passa a te enxergar como essencial. Mas é tarde demais. Porque agora você não volta mais. E o mais cruel, o mais doloroso para eles, é saber que não existe mais nada que possam fazer. Não há pedido de desculpas que desfaça. Não há gesto que reverta. Porque você não está mais no campo da negociação, do diálogo, da reconstrução. Você virou consequência. E nessa condição, sua ausência pesa mais do que qualquer presença forçada. Seu silêncio dói mais do que qualquer palavra. Sua paz virou punição. E sua distância virou sentença. Eles passaram a vida acreditando que o poder estava no grito, na ameaça, no controle, na manipulação. Que quem fala mais alto, quem controla a narrativa, quem joga com os sentimentos dos outros, vence. E de repente aparece você, silencioso, tranquilo, sereno. E sem dizer uma única palavra, você desmonta todo o império deles. Porque sua paz, aquilo que eles sempre subestimaram, aquilo que eles confundiram com fraqueza, na verdade, sempre foi sua maior arma. E sabe qual é o detalhe mais cruel de tudo isso? É que eles não têm defesa contra isso. Contra o grito, eles têm grito. Contra a discussão, eles têm argumentos. Contra o confronto, eles têm manipulações. Mas, contra a paz, contra o silêncio, contra a indiferença, não há escudo, não há defesa, não há estratégia. E enquanto eles tentam entender como foi que perderam, como foi que ficaram de fora, como foi que deixaram você escapar, você simplesmente segue, inteiro, impecável, intocável. Porque no fim das contas, eles nunca entenderam que o verdadeiro poder não está no controle sobre os outros, mas no controle sobre si mesmo. E quando você domina isso, quando você entende que não precisa mais se submeter, se humilhar, se desgastar, você se torna invencível. Sua paz se transforma numa espécie de campo de força, um escudo invisível, impenetrável, inquebrável. E nesse ponto, o jogo acabou. E quem não percebeu, vai perceber. Doa a quem doe.